Lembrei que eu acho que você estava no meio, né, de uma explicação, né? Cara, então, faz tanto tempo. É, daí que eu falei, não, mas ele tava assim explicando, já tava no Power BI, né? Não, então a gente vai começar com o Power BI, porque Uhum, como faz um certo tempinho aí, então a gente começa a partir daí tá. para ficar mais fácil de você entender. É, porque daí eu quero pegar um dia de aula para me fazer, montar, né? Tipo Sim. dashboard, essas coisas aí. Então vamos lá. Então a primeira coisa, como a gente vai fazer meio começar então do zero, porque eu não, cara, passou tanto tempo que é melhor a gente começar de novo aqui, tá? Então vamos lá. Não, beleza. Bom, você tá aí, você tá acessando a internet aí, lógico, né? Então você tá no seu computador aí, tranquilo, né? Sim. Beleza. Uhum, Então você vai fazer o seguinte: a primeira coisa para a gente vai trabalhar é instalar o Power BI, certo? certo. Então o Power BI que a gente vai trabalhar é o Power BI Desktop, certo? E o que esse Power BI Desktop faz, tá? O Power BI Desktop ele é gratuito. Então, qualquer Uhum, pessoa, né? Quando eu falo qualquer pessoa, é aquela que não tem uma conta de serviço, tá? O que é uma conta de serviço? É a conta, por exemplo, da empresa. Então, eu posso trabalhar com a minha conta normalmente, que eu vou conseguir manipular o Power BI, tá? tá. Então, a conta de serviço, ela vai servir para você compartilhar as informações, tá? Então, o que é você compartilhar? Por exemplo, você está na tua empresa, você está montando o seu dashboard Hum, e você quer que outras pessoas também possam manipular esse dashboard. Então, você vai compartilhar, Uhum, entendeu? A gente vai até conseguir publicar na internet o nosso Power BI. Você consegue mandar isso para a pessoa ver, mas ela não consegue alterar. Ela só consegue ver, entendeu? entendi. Tá? Agora, então, assim funciona. Então, como que eu faço? Você vai colocar assim, ó, dentro da, da barra de pesquisa aqui do Google. Você vai colocar assim, ó, é, Power BI Desktop Download. Acho que eu tenho ele aqui já. Então, beleza, né? Eu tenho, porque é o note da empresa que tá aqui. Tá aqui, ó, Power BI Desktop. Beleza. Então, como é que eu faço? Vem aqui no Downloads, né? Então, tranquilo. Aí, o que que eu Uhum, faço? Vem aqui, ó. Bom, como você já tem, então eu só vou continuar. Opções de tá. download avançadas, certo? Como eu quero Uhum, pegar, aí eu venho aqui embaixo, ó, no Select Language e coloco assim, ó, português do Brasil. Aqui. E download. Aí o que que eu tenho que sempre fazer? Ver, né, quando eu clicar no baixar aqui, ó, saber qual é o tipo do meu sistema operacional. Isso você sabe fazer, né? Ou não? é... Não, acho que sim. Não, não. Você sabe que o seu ele é x64, 32. Não. Então vamos lá. Como que você faz isso? Ó, você vem aqui no pesquisar e escreve assim, ó, serviço, tá? Aí ele vai abrir para você aqui os serviços, porque o que, que você tem que ver, tá? Hum, Serviços não, desculpa, é sistema. Ficando doido, Jorge? Sistema. Então o que, que acontece aqui, ó? Quando você está trabalhando, eu tenho que dar uma olhada aqui, ó, nessa informação, ó, hum. certo? Sistema operacional de 64. 64. Isso. Então se ele não for 64, você tem que baixar esse outro aqui, ó, tá? Uhum. Então você sempre antes de baixar, você tem que ver isso daqui. Aí vamos clicar aqui no próximo. Espera ele Então baixar. aqui já é 64. Isso. Então, beleza. Só clicar no Uhum. 64. Bom, aí a gente vai instalar, né, o Power BI aqui bem simples para a gente começar a trabalhar com ele. Ó, então vamos começar aqui entrando nele para poder instalar. Lembrando que é o seguinte, né, que você falou, você já está com ele instalado. Eu Uhum. também já estou com o meu aqui instalado. Mas é legal, de tempos em tempos, você fazer esse processo aqui. Para quê? Para que ele possa atualizar a sua versão. Ah, tá. Entendeu? Porque muitas vezes ele fica ali, ó, né? Que você baixei ali
e eu não atualizo a versão, aí pode ser que o que você trabalha ele não pegue, tá bom? Uhum. Beleza, então ele está calculando aqui os requisitos de espaço, certo? Então, ó, só para entender, por enquanto eu tenho mais 2 quartas-feiras livres. Ah, tá. Então dá pra, se você quiser, quarta-feira que vem dá pra gente fazer, tá? Se É, bom, se puder. não, beleza, aí você me dá um toque. Não, e segunda? Então, essa segunda-feira eu ainda tenho aula, Ah, tá, tá. entendeu? Aí possivelmente na próxima. Tá, Tá? beleza. É que assim, cara, meu tempo é muito limitado, cara, é complicado. É, né? Mas faz parte, tem que ser assim, vida de professor é isso. Não, é Senão, que se você tiver segunda, quarta e sexta, eu ia fazer. não, beleza, mas eu acredito, bom, eu vou conseguir segunda, depois quarta eu paro, aí eu vou ter segunda e sexta, Uhum. tá? Eu ia ter quinta-feira, mas quinta-feira já tem outra turma já, nem adianta. Eu vou ter uma folga na quinta-feira e na outra eu já continuo trabalhando. Terminei uma turma ontem, mas aí eu vou começar uma semana, não essa semana, na próxima. E nem um dia você tem, tipo, 2 horas direto? Não tenho, cara. Não tem, né? Pra Não, gente porque começar assim, assim e ir, né? não, porque assim, ó, eu dou aula em alumínio Hum. de manhã à tarde, depois eu venho pra cá e fico direto, cara, é difícil, bicho, é muito complicado, Ah, tá. né? Aí eu tinha o domingo livre, agora o pessoal pediu pra eu dar um curso de domingo o dia inteiro, né? Numa empresa aí. Aí a escola tava até divulgando um extensivo aí de domingo, não era? Isso, então. Eu vou Então não é dar. com você? Não, é comigo, esse mesmo, Ah, tá. né? Só que não é aqui, né? Não é aqui no centro. É lá Hum. no shopping. Então, será que vale a pena, Jorge? Ó, cara, é assim, né? É, financeiramente para a escola vale a pena, entendeu? É, né? Mas assim, é complicado porque é muito puxado, entendeu? Hum. Para quem não conhece nada, eu acho meio complicado, entendeu? Ah, tá. Eu acho muito complicado. Mas o problema é que assim, né? Hoje o pessoal tem essa visão de que se eu fizer algo muito rápido, eu vou aprender legal. Eu falo, bom, nunca foi isso, sabe? O aprendizado nunca foi assim. É nada. Não. O aprendizado ele é lento e gradual. É. E aquilo, né? O professor ele consegue fazer isso sim, porque a gente já conhece, já domina, sabe como é que faz. Uhum. Então, pra gente ensinar ou passar o caminho das pedras, é tranquilo. Agora, pro aluno fazer é muito complicado. Entendeu? É. Então, às vezes, o pessoal fica com essa visão de que eu quero fazer tudo, aí ele consegue, só que é muita informação para Muita absorver. informação. É muita informação. Aí o que acontece? Ele vai chegar na empresa, ele vai ter um vislumbre do que ele fez, né? Uhum. E é meio complicado. Mas faz parte, entendeu? Lógico, e hoje o mercado é isso, né? Se você não faz isso, você também não consegue vender, né? Sim, é verdade. Esse é o problema. Então, se você chegar lá e falar, não, meu curso nosso, ele é de 40 horas, mais uma vez na semana, o pessoal, não, imagina, eu não quero isso porque vai demorar demais. Uhum. Aí ele quer fazer de uma vez, aí ele faz de uma vez. Aí o que vai acontecer? Ele vai ter um certificado. Só que vai chegar na empresa, o cara vai pedir para ele fazer uma apresentação e ele não consegue, adianta. Então, eu mesmo preciso. Cara, tem tanta coisa pra fazer, rapaz do céu. Mas é isso, cara, né? Só que a pessoa tem que entender que isso é lento e gradual, não tem outro jeito. É. Bom, vamos lá, né? Quando eu estou trabalhando com Power BI, o que eu preciso sempre entender dele, tá? Só pra mim perguntar aqui, só pra mim confirmar com você. Aqui abriu a tela aqui, Power BI Desktop. Daí apareceu o meu nome ali em cima e tal. Isso. Tem aqui introdução ao Power BI, mas aí eu abro ele aonde? Pera aí, vamos aqui, ó. Quando você entrar no Power BI aqui, ó, vamos lá. Você entrou aqui, Power BI Desktop, né? Uhum. Beleza, ele vai abrir essa tela, espera um pouquinho. Aí o que acontece, ó? Ele vai abrir uma tela pra você, eu não sei se ou é verde ou amarela, isso também a cor não vai importar muito, tá? É amarela. Então, que é uma tela, é apenas uma tela informativa.
tá? Tá explicando o que é o Power BI, vai falar como é que funciona, o que tem nele, esperar um pouquinho. Uma tela assim, né? Isso, só que a minha é amarela. Então, essa daí é de menos. Então, o que acontece, ó? Aqui do lado esquerdo tem os últimos que eu fiz, tá? E aqui tá falando, ó, as novidades, fórum, blog, tutoriais. Então é mais pra falar pra você o que é o Power BI. Só que essa tela pra gente não vai ser importante, então eu fecho direto, ó. Clico no X. Tá. Então, aí aqui é a tela do desktop, certo? Sim. Então vamos lá. Como eu estava explicando, o Power BI ele não é um programa de base de dados, entendeu? Eu não crio base de dados, certo? Então isso tem que ficar muito claro. Por quê? Porque eu tenho que ter essa base de dados de outro lugar. Seja no Excel, seja do JSON, do SQL, do Access, enfim. Então essa base de dados tem que vir de outro lugar, certo? Então, eu pego muito do CSV lá, o Power Query. Isso, então, é a mesma coisa, tá? Então eu vou trabalhar com isso daí. E o que acontece, ó? Quando eu tenho o Power BI aqui, ó, ele vai mostrar para mim essa tela aqui, ó, que vai ser o meu visual, certo? Então aqui é o visual da tela do Power BI. Do lado esquerdo eu tenho os tipos de tela que eu vou trabalhar. Então aqui, ó, esse primeiro é a exibição dos elementos que eu tenho aqui, ó, os gráficos. Esse outro aqui são os dados que eu vou ter. E aqui é o relacionamento, que por enquanto eu não tenho nada. Sim. Certo? Bom, então o que eu vou fazer primeiro? Eu vou primeiro montar minha tela para poder trabalhar. E como que eu faço? Ó, eu venho aqui nesse botão de exibição de relatório e aqui, ó, nesse desenho onde está escrito visualizações, eu tenho esse desenho aqui, ó, que é uma folha com lápis, tá vendo? Ó? Eu vou clicar nele e aí ele vai perguntar para mim o que eu quero. Ó, informações da página, configurações da tela, tela de fundo, papel de parede. O que vai me importar agora é a configuração de tela. Por quê? Porque eu preciso saber para onde que eu vou apresentar. Se eu vou apresentar na internet, se eu vou apresentar no celular, enfim. Então, como eu quero aqui na internet, eu vou colocar aqui, ó, no personalizar. E nota que ele já mostrou para mim aqui, ó, 720 por 1280. Que é o tamanho de uma tela normal, tá? Você apresentar no celular ou no tablet ou no próprio computador, certo? E aqui o alinhamento vertical eu vou colocar aqui no centro, ó, no meio. Por quê? Porque daí eu sei, ó, que a minha tela, quando ela apresentar, ó, ela vai ficar exatamente no centro. Então o que acontece? O espaço que eu tenho para trabalhar é esse aqui, ó. Tá? Bom, então vamos lá. A gente vai começar então fazendo esse nosso trabalho buscando dados de uma API, certo? API? Isso, API. Então, o que é uma API? Então vamos lá. API. API é o que? São uma base de dados oficial que fica disponível aos usuários. Então vamos lá, para a gente poder entender. Imagina aí na tua empresa que ela tem lá a base de dados dela e ela pega essa base de dados e joga na nuvem, né? Disponível aos usuários na nuvem, né, Jorge? Então o que acontece? Eu pego, então todo mundo que trabalha na tua empresa aí vai ter o endereço dessa base. Para quê? Para que você pegue essa informação e trabalhe, manipule na sua máquina, certo? Então o que acontece?
Quando tem a atualização da matriz, todo mundo que pegou a informação dessa API vai ser atualizado automaticamente. Entendeu? Entendi. Muito bem. Então aqui, o que nós vamos fazer, para ficar bem simples, nós vamos trabalhar com a API da Star Wars, tá? Para a gente poder fazer uma base de filmes aqui bem bacaninha, para a gente poder começar a entender como que funciona esse processo, tá? Então eu faço o seguinte, vou entrar aqui na internet e vou colocar assim, ó, tá? Se quiser acompanhar, você coloca assim, ó, SWAPI. Por que SW? De Star Wars, né? Ó. Ok, então eu vou colocar aqui, ó, vou colocar SWAPI. Ó. Aí, droga, SWAPI. Gente, é porque ele que tava na... Isso aqui, ó. Então você coloca SWAPI e vai clicar nesse primeiro resultado aqui, ó. Ok? Então essa base de dados aqui, ó, ela tá mostrando para mim quais são as informações em relação ao Star Wars, certo? Então eu vou vir aqui, ó, onde está escrito documentação. Por quê? Porque na documentação vai estar escrito tudo que eu preciso para poder manipular o meu dado, ó. Ok? Ok. Bom, só que como eu vou utilizar apenas os dados dos filmes dentro dele, ó, então eu vou vir aqui na documentação e vou procurar aqui por filmes, ó, tá vendo? Ó? Beleza. Daí eu vou selecionar esse endereço aqui, ó, http tal, então eu vou selecionar aqui e vou dar um Ctrl C nesse endereço. Certo? Ótimo, tá acompanhando aí, não? Tô acompanhando. Beleza. E agora, como que eu faço para pegar essa informação e trazer aqui pro Power BI? Você vai vir aqui, ó, no página inicial, né? Aqui, ó, dentro do visualização, lembra que você tem que estar dentro da visualização. Obter dados, ó, da web. Beleza. Aí você vai vir aqui, né? Quando ele abrir a caixa, você vai colar a URL aqui e vai dar um OK. Agora vamos esperar um pouquinho. Pode ser que ele peça uma conexão, tá? E é só você dar um OK. Ó. Aí o que ele vai fazer, né? Esperar ele carregar aqui. E ele vai abrir direto no Power Query. Tá vendo, ó? Muito bem. Aqui, peraí. Tá. Aqui eu peguei errado. Pera um pouquinho. Deixa eu fechar aqui. Não, agora não. Que não posso pegar. Clica nesse descartar alterações aqui. Eu esqueci de uma coisa. Quando você for buscar aqui, ó. Tá vendo que ele tem esse número 1 aqui, ó? Não pode pegar esse número 1. Que daí ele não consegue transformar. Tem que pegar só até filmes, tá? Sem esse número 1. Agora você vai ver que vai dar certinho, ó. Eu não tô fazendo, só acompanhando. Ah, tá. Não, é porque eu esqueci desse número 1. Tem umas coisinhas que se você não detalhar agora ele vai, ó. Quer ver? Aí, agora foi. Tá vendo, ó? Por causa de uma coisinha ali. Bom, então aqui agora, o que acontece, né? Vou pedir para ele se atualizar, para ele poder pegar os dados. O que ele trouxe aqui, ó, né? Foi apenas a sequência dos primeiros 4 filmes, 6 filmes, tá? Aí eu vou começar a ver o que eu preciso aqui, ó. Então eu preciso pegar o nome do filme, o número do episódio, o texto de abertura, né, a sinopse do filme,
o diretor e o produtor. O restante eu não preciso. Ah, é a data de lançamento, né? Senão depois eu não vou conseguir fazer ação ali. Certo? Então, ó, o que eu estou pegando? Ó? Eu estou pegando o nome do filme, o número do episódio, a sinopse do filme, o diretor, o produtor e a data de lançamento. Como o restante eu não quero, olha o que eu vou fazer aqui. Ó. Vou vir aqui no página inicial. E aqui eu tenho um botão chamado ó, gerenciar colunas. Aí eu vou vir aqui nele e vou falar ó, que eu quero remover as outras colunas. Por quê? Porque essa que eu marquei eu quero e o restante eu não quero. Ó. Pronto. Certo? Agora o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou começar a nomear os campos. Então aqui eu vou colocar, ó, vai ser o nome do filme, então eu vou colocar filme. Aqui eu vou colocar o ID do episódio. Aqui eu vou colocar a sinopse. Aqui eu vou colocar o diretor. Aqui eu vou colocar o produtor. E aqui eu vou colocar data de lançamento. Então vamos lá. O que aconteceu aqui? Note que, tá vendo aqui, ó, nas etapas aplicadas, ele tá mostrando o que eu fiz. Certo? Ok? Agora, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar nesses filmes aqui, ó, vou dar um nome, vou renomear aqui a tabela. E eu vou colocar aqui filmes. Muito bem. Daí, eu tenho que fazer o seguinte. Eu preciso falar pro Power BI, né? Que depois ele vai ter que fazer uma relação com uma outra tabela minha. Certo? Então, como ele trouxe aqui essa relação dessa tabela, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma coluna de índice. E por que eu vou criar uma coluna de índice? Para ele mostrar para mim, porque tá vendo aqui que tá aí, ó, 1, 2, 3, depois 4, 5, 6, ele tá numa ordem meio estranha aqui? Sim. Então, eu preciso fazer dessa ordem de lançamento, começando aqui, ó, que esse daqui, ó, será o primeiro filme, esse será o segundo, esse será o terceiro, esse o quarto, esse o quinto e esse o sexto. Então, eu preciso colocar aqui nessa tela uma coluna de índice. Certo? Então, como que eu vou fazer? Ó? Então, nota. Se eu quero colocar uma coluna, eu vou aqui no adicionar coluna. Sim. Então, não importa, tá? Qual você esteja selecionando aqui, vai ser a mesma coisa. Eu vou vir aqui, ó, adicionar coluna, coluna de índice, e eu quero que ele comece a D1. Por que D1? Porque eu quero que ele conte de 1 em diante. Tá? Se eu colocar de 0, ele coloca como 0. Isso não vai ser interessante. Pronto, ó. Então ele já colocou para mim a coluna índice ali, ó. Falando que o filme 1 é o filme 4, que o filme 2 é o filme 5 e que o filme 3 é o filme 6. Tá? Mas como ele sabe disso? Por causa da data de lançamento aqui, A tá vendo? Ah, tá. Tá vendo, ó? Olha a data de lançamento aqui, ó. Consegue ver que ela ficou cronológica, ó? Então, por isso. Certo? Certo. Bom, essa minha consulta aqui, eu já não preciso fazer mais nada, porque ela já está pronta, certo? Mas o que eu quero aqui com essa tabela? Eu quero fazer um comparativo entre os filmes e eu quero saber como que eu trago as informações dos valores, sei lá, o custo de produção, bilheteria e tudo desse filme aí, para eu fazer uma análise dele, certo? E o que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui na internet de novo e aqui, ó, você vai colocar assim, ó, The Numbers, tá? Ok? Esse The Numbers, ele faz o quê? Ele é um site
que ele tem todos os valores de todos os filmes lançados no mundo, ó. Então vou vir aqui, ó, The Numbers, ó. Então ele tá falando o seguinte, ó. Tá vendo, ó? Então, ó, tá falando, ó, qual que foi a bilheteria doméstica de maio de 2023? Então, ó, por enquanto foi Guardiões da Galáxia. Tá vendo, ó? Certo? Mas o que eu quero? Eu quero, então, buscar as informações do Star Wars. Então, eu vou vir aqui no Movies e vou vir aqui em franquia, ó, franchises. Tá? Beleza. Então, aqui, ele vai mostrar pra mim, ó, todas as franquias que ele achou interessante dentro dele, ó. Tá vendo, ó? Certo? Então, a minha franquia aqui, ó, tá sendo da Star Wars, ó, tá vendo? Então ele fala, ó, quantos filmes eu tenho? 15. Qual que é o valor? Então, vamos pegar aqui Star Wars, né, primeiro. Pronto. Beleza, então já cheguei na Star Wars, tá? Ele já trouxe pra mim aqui, nele. E agora, eu preciso pegar essa tabela aqui, tá vendo? Eu quero essa tabela, somente, e jogar lá no meu Power BI, para fazer uma análise. Então eu seleciono isso aqui, dou um Ctrl C, vou vir aqui no Power BI e vou pedir de novo, ó, obter dados da web, isso, espero carregar, copio a URL aqui e vou dar um OK. Agora espera um pouquinho, tá? No Power BI, você não precisa falar para ele ir pro Power Query, porque ele já entende isso, tá? Ó. Só que o que aconteceu aqui, ó? Vamos lá. O que aconteceu aqui, que ele trouxe um monte de tabela agora. Porque lá naquele site, tudo que ele encontrou de tabela, ele trouxe para mim. Certo? Mas aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que verificar qual é a tabela que eu quero. Então eu faço o seguinte, ó, vou no tabela 1, ó, deixa eu ver se é essa. Deixa eu ver, creio que não é essa aqui, tá? Então vamos na outra. Ó, é essa daqui, tá vendo, ó? Por quê? Porque eu tenho uma data de lançamento, eu tenho o título, ó, o custo de produção, o custo de abertura, tá vendo? Ó. Aí o que eu faço? Eu venho aqui no tabela 2. Só que agora, como ele entendeu que a tabela tá pronta, ele colocou aqui o carregar, tá vendo? Só que eu não vou nela. Aqui eu tenho que ir no transformar dados. Entendeu? Então, tenho que vir aqui nele. Agora, vamos trabalhar essa base aqui, ó. Beleza. Então, por exemplo, aqui, ó. Nota que esses três dados aqui, ó, average e total, eu não preciso dessas três linhas aqui, ó. Certo? Então, eu vou fazer o seguinte. Vou vir aqui no página inicial. Vou procurar a opção remover linhas. E vou falar para ele que eu quero remover linhas inferiores. Ó. Aí ele pergunta, tá bom, quantas linhas inferiores eu quero? Eu quero essas três. Ó. Pronto, ó, então já removi. Certo? Agora, o que eu preciso fazer? Note que tá assim, ó, coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4, coluna 5 e coluna 6. Esses dados, eu não quero fazer isso. Então, eu quero fazer o quê? Eu quero pegar essa primeira linha aqui, ó, e convertê-la em linha principal, ó. Então, usar a primeira linha como cabeçalho. Prontinho. Entendeu? Agora, essas duas linhas aqui, tá vendo? Ó, que ele tem 17 de 2 de 2027, 17 de 2025. Tá vendo aqui, ó? Então, por que ele manteve essas linhas aqui? Porque, né, o pessoal fala, né, que isso daí
é que a produtora reservou a data, certo? Ah, tá. Então, como não lançou ainda, não tem como eu trabalhar com ele. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui de novo em remover linhas. E eu vou colocar agora linhas superiores. E quantas linhas superiores eu quero remover? 2. Duas. Olha lá. Aí não tem como selecionar e Ctrl menos. Não tem como. Ah, tá. Entendeu? Porque é aquela coisa. Aqui você não está trabalhando com linhas. Entendeu? Você trabalha com as colunas. Então você tem que trabalhar com as informações que o programa te dá para que você possa fazer essas alterações. Entendi. Entendeu? Tá? Bom, agora vamos lá. Esses valores aqui, ó, são valores monetários, correto? Ó, então vamos tentar dar uma aumentada aqui pra gente poder enxergar. Então tá vendo aqui, ó? Só que acontece o seguinte, se eu vier aqui, ó, tá vendo, ó? Tá como ABC, certo? Eu não expliquei isso porque você falou que já mexe com ele, mas se tem alguma dúvida nesse como trabalha com campos, essas coisas, não? Tá, vamos lá. Na verdade, vai no dia a dia, né? Tá. Porque eu tive aquele problema, daí você me ajudou. Nossa, é o que eu tô usando bastante. Então vamos lá. Sem problema, vamos lá. Então o que aconteceu aqui, ó? Nota que ele trouxe para mim esse campo como texto. Tá vendo, ó? Só que esse campo não é texto, esse campo é número. Então o que eu faço, né? Pelo que eu expliquei para você, eu venho aqui nesse ABC e eu falo que eu quero esse número decimal fixo. Só que ele dá erro, tá? Por que ele dá um erro? Então vamos tirar esse tipo alterado aqui. Ele dá um erro porque ele está entendendo aqui, ó, que esse cifrão aqui, na verdade, é um texto. Tá. Então o que eu vou fazer? Ó, vou pegar, segurar a tecla Ctrl e selecionar todos esses valores aqui, ó. Tá? E o que eu vou falar para ele fazer? Eu vou vir aqui, ó, dentro do página inicial, eu vou procurar por esse botão, ó, substituir valores. Tá. E o que eu vou substituir? Eu vou substituir o cifrão por nada. Tá vendo aqui, ó? Deixa aqui sem nada, ó. E vamos dar o OK. Beleza, ó. Ele já substituiu. Só que se eu for aqui ainda, ó, e pedir para ele colocar em número decimal fixo, ele continua dando erro. Por que ele continua dando erro? Vamos entender, né? Quando eu fui lá e instalei o Power BI, eu falei para ele que eu queria no português do Brasil, correto? Ótimo. Aqui no Brasil funciona o seguinte: o separador de milhar nosso é ponto, não é vírgula. Entendeu? Então, lá nos Estados Unidos, o ponto, o separador de milhar é a vírgula. Se eu tivesse mantido o inglês dos Estados Unidos, aqui ele transformaria em número automaticamente. Entendeu? Então é por isso que a linguagem, né, a língua que você está utilizando é importante, senão ele não entende, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou falar para ele fazer o seguinte: substituir tudo que for vírgula por ponto. Então seguro o Ctrl, ó. Vou aqui no substituir valores e eu vou substituir o quê? A vírgula pelo ponto. Vamos dar um OK e ver o que acontece. Beleza, ó. Agora, se eu vier aqui, ó, com o botão direito do mouse e falar que eu vou alterar o tipo por número decimal fixo, pronto, agora deu certo. Agora ele é um valor. Entendi. Até aqui alguma dúvida? Não, tranquilo. Tranquilo? Beleza, agora vamos ver se tem mais alguma coisa para eu arrumar aqui. Vamos lá. Ó, eu preciso manter quais filmes? Apenas o filme, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por quê? Porque é o que eu fiz lá. Certo? Então eu vou falar o seguinte aqui para ele, ó. Vou vir aqui no title, aqui, ó, nessa seta.
e vou falar para ele o seguinte, ó, o que eu quero manter? Eu quero manter o filme 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Certo? Uhum. Pronto. Aí você fala, mas Jorge, você não falou que ele vai trabalhar para você com a data ali, né? Vai ter filme novo? Sim. A hora que eu atualizar a tabela filmes, ele atualiza automaticamente isso aqui também. Por quê? Porque eu estou buscando da API. Eu não estou buscando da minha base, de uma base de dados que eu criei em casa. Certo? Tranquilo até aqui? Tranquilo. Beleza. Ó, mas vamos lá. Lembra que eu cheguei, né? E eu fiz a ação, né? Do filme, ó. O filme 4 ser o primeiro, o quinto ser o segundo e o quarto ser o quinto e os aqui, ó. 4, 5, 6 ele tem que ser em ordem inversa, não é isso que eu fiz lá? E como que eu vou fazer aqui então, ó? Tá vendo que ele colocou o meu primeiro filme sendo o filme Star Wars 3? Uhum. Então, eu vou ter que fazer o seguinte aqui, ó. Vou pegar onde está esse data de lançamento, vou clicar nessa setinha aqui, ó, e vou falar para ele classificar em ordem decrescente. Aqui, ó. Certo? Opa, ordem crescente, Jorge. Aí, agora foi certo, ó. Tá vendo, ó? Tá vendo que ele ficou, ó? 4, 5, 6. Bom, então vamos lá, para a gente poder alterar os textos, né? Então vou colocar aqui, ó. Data de lançamento. Certo? Aqui, ó, vai ser filme. Aqui vai ser, né, valor de produção. Vai colocar custo de produção que é mais fácil, né? Custo de produção. Aqui é o valor, né? Bilheteria. Bilheteria de abertura. Então, ó. Aqui vai ser bilheteria doméstica. Ó, então vai ser bilheteria doméstica. Opa, aqui ficou mais, né? Já ficou um D aqui. Então, bilheteria abertura, bilheteria doméstica e aqui bilheteria mundial. Beleza, então nota que agora essa minha, aqui só faltou faltar, né, colocar aqui então valores, vai ser o nome dessa minha consulta aqui, ó. E para terminar, eu vou precisar também criar o campo de índice para eu poder fazer a relação, tá? Então, ó, vou vir aqui nele, ó, cadê você? Adicionar coluna, coluna de índice, D1. Prontinho, ó. Então agora tá correto. Então o que eu vou fazer? Eu vou fechar aqui a minha página inicial, fechar e aplicar. E se agora esperar ele carregar, né? Esperar ele fazer as alterações, tem que esperar sumir essa faixa amarela, tá? Prontinho. Agora, se eu for aqui, ó, eu vou pegar e vou linkar os dois. Eu vou linkar com o quê? O índice daqui com o índice daqui. Prontinho. Já linkei. Então agora está relacionado à minha tabela. Até aqui, quer perguntar alguma coisa? Não, Jorge. Para mim, assim, a dúvida é na hora de fazer mesmo, lembrar os processos aí, né?
Mas tá legal, o conceito, assim, para onde vai, tá legal. Beleza, né? Então Coisa vamos só lá. é só relembrar, fazer junto com você um passo a passo aí. Beleza, né? Então, o que que acontece, tá? Aqui, Adriano, é que é assim. Quando eu estou fazendo qualquer dashboard ou qualquer ação dentro de uma Power BI, o que eu tenho que fazer antes é pensar o que eu quero. É esse que é o principal problema da maioria das pessoas que vão mexer com Power BI, tá? É que a gente tem que preparar antes o que eu quero, entendeu? Uhum. Logicamente, o que acontece, né? Quando eu estou dando aula, e eu falo isso para todos os meus alunos, eu já tenho preparado, eu já tenho uma base do que eu quero para poder ensinar para vocês, certo? Então, quando você for fazer na empresa, é a mesma coisa. O que que eu quero buscar? Ah, eu quero buscar os filmes. Então, vamos vir aqui em dados só para a gente ver uma coisinha, ó. Então, dos filmes aqui, o que que eu quero buscar dos filmes? Ah, eu quero buscar o nome do filme, eu quero buscar o episódio, eu quero buscar a sinopse, eu quero buscar o diretor, o produtor, a data de lançamento e criar um índice. Então, isso daqui, né, que essas ações que eu fiz, é porque eu achei interessante, entendeu? Uhum. Então, é o que você vai ter que fazer quando você for montar o seu, tá? Então, o que que eu quero buscar, o que que é importante para mim dentro da minha tela lá, dentro das minhas bases, certo? E com essa tabela aqui, filmes, o que que eu quero relacionar? Eu quero relacionar com a minha tabela valores. E da minha tabela valores, o que que eu quero que tenha? Tá? Esse processo, tá claro ou não? Sim. Ótimo. Daí o que que aconteceu, tá? Eu já sei isso. Beleza. E esses dados eu vou buscar de onde? Esses dados eu vou buscar de outro valor qualquer aí, tá? Uhum. Bom, só para a gente poder fazer uma coisa mais bacana aqui, eu quero fazer dessa tabela filmes aqui, né, fazer um dashboard, e quando eu pegar o nome do filme, eu quero trazer um cartaz do filme também, tá? Eu quero que a pessoa, quando ela for na minha aplicação, eu quero que quando a pessoa olhar para a minha aplicação, ela consiga encontrar o filme para ficar fácil para ele trabalhar, certo? Certo. Então o que que eu vou fazer? Eu vou criar uma base de dados para buscar apenas o nome do filme e o cartaz. Então o que que eu vou fazer? Para buscar o nome do filme, eu vou trabalhar com a minha tabela filmes aqui. Ó. Então vamos vir aqui na tabela filmes, ó. Clico nesse olhinho aqui, ó, e vou pedir para copiar a tabela, certo? Uhum. Aí eu vou entrar aqui no Excel. Né? Vou vir dar um Ctrl V aqui, beleza? Aí o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu quero tirar esse ID do episódio, não quero. Vou tirar a sinopse, não quero. Vou tirar o diretor. Vou tirar o produtor. Vou tirar a data de lançamento. Vou deixar apenas o índice aqui, ó. Vou colocar uma nova linha aqui para colocar o índice aqui na frente. E aqui eu vou colocar assim, ó, pôster, certo? Uhum. E como que eu vou trazer o pôster, tá? Então eu vou vir aqui, ó, pegar esse texto, né, ó, vou dar um Ctrl C, vou entrar na internet e coloco assim, ó, pôster, filme, vou dar um Ctrl V aqui, ó, tá? Vou vir aqui no imagens, tá vendo, ó, que apareceu o pôster do filme ali, ó. Uhum. Vou colocar aqui ferramentas tamanho grande e vamos copiar um qualquer aqui. Então eu vou pegar esse aqui.
Ó. Certo? Uhum. Aí eu vou clicar com o botão direito do mouse e copiar o endereço da imagem, tá? Eu não vou copiar a imagem, vou copiar o endereço dela. Vou entrar aqui no Excel e vou dar um Ctrl V aqui, ó. Olha lá, ó. Certo? Uhum. Fazer a mesma coisa aqui. Ctrl C, copiar esse nome. Vou aqui na internet e poster filme. Vamos lá de novo, ó. Faço o mesmo processo. Seleciono. Esse aqui tá muito feio. Aqui tá mais legalzinho, ó. Se você tiver uns minutinhos depois, eu queria mostrar uma planilha para você, tá? Ah, tá. Então, vamos lá. Copiar o endereço da imagem. Então só vamos terminar isso aqui, depois já me mostra, que depois o restante é mais facinho. Então, retorna, deixa eu fazer a mesma coisa aqui. Você tá com a planilha aí já, não? Tá aqui. Tá, beleza. Então só vamos terminar isso aqui. Gente, os caras meio que destruíram as imagens aqui, mas tudo bem. Beleza. Então, esse processo aqui é bem tranquilinho, tá? Uhum. Opa. É que esse daqui eu tô fazendo para você entender que eu não preciso ter uma base interna, tá? Porque logicamente depois a gente vai fazer umas coisas um pouquinho mais complexas aí. Ah, uma amiga sua entrou em contato comigo para fazer o curso. Ah, é? Só que ela falou que tava com o Linux. Eu falei, nossa, eu falei, olha, Linux você vai sofrer horrores para mexer. Ô, louco. Porque não é o Linux não aceita o Excel, cara. Ah, sim. Assim, ele aceita, mas cara, é desesperador, bicho. Mexer. É outro programa, né? Não, ele até aceita o Excel. Só Hum. que não sei por. Bom, logicamente é porque não é da mesma empresa, né? Mas Eu esqueci o nome agora, né? sim, não, ele começa a dar uns pau, cara, que olha, não vai de jeito nenhum. Aí eu falei pra ela falou assim, eu vou arrumar outro computador. Eu falei, então, a hora que você arrumar outro computador, a gente conversa, porque... Não, porque Nossa. assim, o que vai acontecer? Eu vou explicar pra ela coisas aqui nele, e depois ela não vai conseguir fazer, cara. Ah, então. Entendeu? Aí não é legal. Opa, vamos fazendo coisa errada aqui. Fica conversando, prestando atenção, copiar o endereço da imagem. Pronto. Certo? Então, ó, então eu vou pegar aqui no arquivo, salvar como, vou jogar isso aqui lá na área de trabalho com o nome de poster, né? Poster Star Wars. Beleza. Agora o que eu vou fazer? Vou vir aqui no Power BI. Isso aqui eu posso até fechar, né? Já está salvo. E eu vou só trazer para cá o pôster. Então eu vou vir aqui, pasta de trabalho do Excel. Na área de trabalho, cadê? Pôster Star Wars. Então nota, ó, que eu tô brincando com um monte de tipos de conexão, tá vendo, ó? Então. Beleza. Então, vou vir aqui, ó. Pedir pra... Aqui agora, ó, não tenho nada, só vou direto no carregar, ó. Uhum. Certo? Beleza. Ó. Aí o que eu vou fazer com essa tabela aqui, ó? Vou vir aqui, né? Vou pedir para renomear. E vou chamar essa tabela de posters. E agora eu só preciso fazer o seguinte, ó. Vim aqui nele e tá vendo, ó, que ele já fez o link para mim, ó. Uhum. Por quê? Porque ele encontrou Já o link tinha o índice lá, né? Isso. Bom, vamos lá, mostra para mim a tabela aí, depois a gente continua. Tá. Pra gente não perder tempo, tá? Uhum. Então deixa eu só parar a apresentação aqui. Mostra só a tabela aí para mim, por favor. Apareceu aí? Tá aparecendo. Tá, beleza, pode falar. Ó, então aqui é o seguinte, isso aqui é um relatório que eu tenho
de estoque, né? De part numbers que eu preciso fazer atividade. Uhum. Então, o que eu. Olha, eu tiro o relatório. Eu tiro esse relatório CSV 9, eu tiro o relatório 11, Ah, 03, um relatório de reservas, um relatório de fornecedores, mais essa informação que é da Toyota de Sorocaba. Deixa eu ver. Aqui não tem nada. Não, aqui eu só puxei daqui para cá. Tá vendo quanta coisa eu puxo para me chegar nesse aqui, ó? Tá vendo? Ainda tem o valor, porque eu puxo o quê? O valor unitário, o valor unitário é do 3, estoque, order allocation é do 9, já vem no 9. Tudo para mim chegar num número, cara. Muita não, coisa, né? sim. E o que você quer fazer? Eu queria otimizar isso aí, cara, porque eu preciso disso atualizar no mínimo 2, 3 vezes na semana, entendeu? Então, mas essas CSV 09, 011, elas vêm da onde? Vem do sistema que a gente usa, chamado GTOPAS. Puxo tudo de lá. Tá, E baixo ele, eu baixo ele e fica aqui, ó, em downloads, ó. certo. Aí você quer pegar essas tabelas e jogar todas elas numa só. É isso? Numa só para mim ter um. É, ser mais rápido, entendeu? Então, porque assim, ó, você teria que fazer uma. Aí no caso teria que estar dentro do Power Query, fazer o seguinte: fazer uma mesclagem de consultas para ele poder pegar só o dado que você quer. Mas aí tem que ver se as suas tabelas aí, ó, todas elas têm os mesmos campos. Elas são dos mesmos campos? Não. É... Tipo, a CSV09, sei lá, ó, 011, PPO, a CSV011 são os mesmos campos? Não. Então, porque na verdade aqui eu vou inverter ela. A minha base principal vai ser a CSV11. Sim. Aí essa outra informação aqui, ó, Ah. esse daqui, vem tudo dessa 9 aqui. Eu vou ter que fazer, eu faço o ProQV da 9 para 11. Sim, não, então, é que o que acontece é que daí eu teria que, você poderia fazer a, a mesclagem dos campos, entendeu? Mas aí teria que estar no Power Query. Então, isso aqui no Power BI não. Não, Power Query, porque aqui acontece, tá? O Power BI, você vai ter que pegar a sua base de dados crua, entendeu? E é isso que você vai. É por isso que eu expliquei pra você que você vai ter que fazer uma. Antes de montar, você vai ter que fazer uma análise, porque você já montou a sua base aí. Entendeu? Então essa base já montada, você vai colocar no Power BI, ela não vai ter nenhuma alteração. Entendeu? Porque você já fez a relação com ela. Sim. Tá? Porque é o seguinte, ó. Você teria que ter. Eu já devo ter explicado para você sobre tabela FAT e tabela dimensão, né? Sim. Então, você vai ter que fazer isso. Qual é a sua tabela fato e quais são as suas tabelas dimensão? Entendeu? Tá. Como se a B foi a minha fato, por exemplo. Isso, a B é só para fato. Então, dessa fato, o que eu quero trazer com ela? Entendeu? Tá? Porque esse reservas é o que? Essa tabela reservas ela faz o que aí para você? Esse é um estoque de reservas. Tá, e ela tá buscando informação da onde? Do sistema também. É tudo aqui, ó. Esse CSV06 fornecedor. Certo. Aqui eu pego o preço, giro, aqui as reservas. Tá. E aqui as principais. Então vamos lá. Então aquela sua tabela ali, CSV11, ela seria a sua tabela FAT, correto? Isso, ela mesma. Então é o seguinte, essa CSV11, ela vai ter que se conectar com todos os campos. Aí o que você vai ter que fazer? Você vai ter que criar uma tabela com os campos que você precisa e falar para ela, tá, o CSV011, ele tem que trazer, ela tem que trazer o quê? Aí você, da CSV9 tem que trazer o valor, nome, endereço, idade, entendeu? Sim. Então é isso que você vai ter que fazer. CSV9 é isso aqui. Isso, porque é o seguinte, ó, você já fez a tabela, certo? Entendeu? Você já fez. O que acontece é que os dados que você quer depois, você vai ter que filtrar.
Só que daí teria que fazer tabelas dinâmicas aí, nesse caso, para poder buscar. Pois é. Entendeu? Só que daí é o seguinte, de novo, tá? Até dá para você montar uma tabela dinâmica aí, certo? Por exemplo, ó, que nome que você deu para as tabelas? Você não deu nenhum nome para as tabelas. Não. Seria mais fácil você nomear as tabelas. Porque porque o que acontece? É, É que nem essa aqui, ó, é a minha. a sua matriz, por assim dizer, Isso, tá? aqui já não dá para mim fazer dinâmica nenhuma dela, porque ela não repete aqui, né? Sim, Esse é o meu estoque lá mesmo, as principais, as 48 mil sim. part numbers. Aí eu Então, tenho que fazer tudo com base nela. então essa daí, ela não entra na sua tabela dinâmica. Essa Uhum. daí. Entraria a CSV09, porque pelo que eu entendi é ela que tá pegando tudo, não é isso? Eu vou tirar a informação dela, que nem aqui tá ainda, porque eu vou acrescentar, eu vou trazer isso aqui, daqui, vou levar para cá, ó. Tá. Então é o Ainda vou seguinte, então trazer o aqui. que eu teria? Você teria que montar dentro dessa tabela, fazer a tabela, a base, a fato, entendeu? E depois jogar a tabela dinâmica só para você separar os dados que você quer. Entendeu? Tá. Deixa eu ver se eu tenho uma aqui para mostrar para você. Só um minuto. Deixa eu só. Ah, caramba. Acho que tá. Deixa eu procurar aqui onde está minhas tabelas. Gente, eu tenho tanta tabela aqui que dá medo. Só um minutinho. Cadê o treinamento aqui? Ó, então vamos lá. Deixa eu só apresentar minha tela aqui para vocês. Só um minuto. Uhum. Lembrando que sempre ela é bem simplificada para poder entender, tá? Tá. Então o que acontece? Ó, tá vendo aqui? Tem uma tabela chamada premissas, tá vendo? Ó? Então minhas premissas são curso funcionalizante, blá 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 blá. E aí eu tenho uma tabela de cadastro. Aí eu peguei essas premissas com essa cadastro e vim aqui na base de dados, ó, tá vendo? Aí eu juntei tudo. Certo? Ó, então é o seguinte, vamos cadastrar um aluno aqui só para você entender o processo, que seria mais ou menos isso que você vai fazer. Então vamos cadastrar aqui um aluno qualquer. Então, o José Lins do Rego, tá? Ele é do sexo masculino, nasceu no dia, sei lá, 13/6/1986. Ele mora na rua H número 34, na cidade de Sorocaba, no estado de São Paulo. O CEP dele é alguma coisa, alguma coisa, alguma coisa. Pronto. Aí o que acontece, ó? Como eu já tenho as minhas premissas aqui, a minha base de dados vai fazer o seguinte, ó. Vou buscar, então, o José. Tá vendo? Ó? Então, o que eu coloco, então? Hoje é dia 5/5/2023. Quem é a pessoa que cadastrou aqui, ó? Foi o José Lins do Rego, ó. Aí, ele vai fazer que curso? Então, o meu curso tá aqui, ó. Tá vendo, ó? Então, nessa minha base, eu falei para ele o seguinte. Então, eu quero pegar o curso profissionalizante. E o curso profissionalizante tem quais cursos? Tem esse daqui. Tá vendo, ó? Então, é isso que você vai ter que fazer. Criar tabelas simples para depois juntar nas suas tabelas maiores. Entendeu? Então, mas e o relatório, por ele ser grande, não vai ter um problema? Não, porque é o seguinte, ó. Aqui eu consigo trazer. Porque daí o que eu fiz aqui, ó? Quer ver? Dá uma olhadinha aqui no meu relatório, ó. Eu já tenho os meus dados criados, ó. Tá vendo, ó? Ó. Aí o que eu fiz? Aí eu criei esses relatórios aqui, ó. Quais são as análises que eu quero? Eu quero aluno por sexo, eu quero aluno por tipo de curso, os materiais por curso, porcentagem de cursos mais vendidos, tá? Então, esse processo aqui, ó, você tem que fazer. Entendeu? Tá? Porque aquela coisa, você jogou os dados ali e beleza.
tá? Só que daí, para você fazer esses dados, você vai ter que fazer duas coisas. Juntá-los numa tabela só, que é isso daqui, ó, tá vendo, ó? Certo? Então, veja, você vai ter uma premissa, certo? Essa premissa é o quê? São os dados que você precisa analisar. Entendeu? Porque assim, ó, você vai ter um monte de dado ali. Tá? Você fala, mas o que eu preciso analisar? Então eu vou separar nas premissas. Depois das premissas, eu vou juntar numa coisa só. Vou fazer uma conexão. Certo? Certo. Isso tá claro ou não? Tá claro? Beleza. Depois que eu fiz essa conexão com as duas, daí que eu vou pro relatório criar tabelas dinâmicas para ficar fácil para eu trabalhar, ó, tá vendo? Olha aqui, ó. Então eu tenho, ó, do sexo feminino, quantas pessoas cadastraram? 3. Quantos masculinos? Vai acontecer isso com você. Você vai ter lá um valor, tem o valor, sei lá, né? O qual que é o valor ABC? Vai ter X valores. Certo? Então, e isso que é o processo que eu tenho, ó. Tá vendo, ó? Então aqui, ó, depois eu fiz um PROC V. Quantos que eu vendi profissionalizante, ó? 20%. Quanto de línguas? 60%. Quanto de graduação? 20%. Não sei se ficou claro para você. Eu tô tentando linkar o que eu preciso, né? Sim, e esse que é o grande... O meu eu só preciso mostrar, né? Sim, mas aí que tá, mesmo assim você vai ter que fazer uma tabela dinâmica. Se você quiser só uma coisa, você vai ter que fazer uma tabela dinâmica para poder mostrar qual é o dado essencial seu. Tá. Entendeu? Porque o que eu vi, você tem um monte de dados ali, tá? Beleza, mas eu quero mostrar o quê? Eu quero mostrar o total de vendas do mês de abril. Então você vai ter que fazer o seguinte, ó, você vai ter que fazer uma tabela dinâmica, por exemplo, isso aqui, ó. Pessoal, vou montar uma tabela dinâmica aqui para eu saber o meu total de curso profissionalizante. Só quero saber o profissionalizante, ó. Então eu venho aqui, né? Seleciono, dou um Ctrl C, pulo aqui, tá? E o que eu quero saber, tá? Vamos pedir aqui para analisar lista de campos. Eu quero pegar aqui, ó, tirar esse tipo de curso aqui, remover o campo. Vou pegar e remover o campo. E eu quero saber a quantidade de tipo de curso que eu vendi. Ó. Então eu vendi 5 cursos. Entendeu? É isso. Se você só quer um campo, você vai ter que pegar a tabela que você fez e gerar uma tabela dinâmica só para aquilo. Tá? Se eu quiser, por exemplo, saber, ó, quantos alunos eu vendi para 5 alunos, tá? Ou eu quero saber quantos cursos eu vendi, ó. Por que tá dando só 5, Jorge? Por causa desse meu relatório aqui, ó. Então, como ele já tá pegando tudo, ó. Agora, se eu ver aqui, ó, olha lá, ó. Quantos cursos eu vendi? Vendi 17 cursos, tá? Certo? Mas aí, o que acontece? Quantos cursos eu vendi em janeiro? Olha lá, ó, já tá mostrando, ó. Em janeiro eu vendi 2 masculino e 3 feminino. Em abril, ó. E em maio? Em maio eu vendi um só, para uma pessoa. Entendeu? Então é isso que você tem que montar. Porque o que eu quero mostrar? O valor do estoque, entendeu? Sim, então, mas você vai ter que fazer uma tabela dinâmica para mostrar o estoque. Entendeu? Só que você quer mostrar esse estoque... Para mostrar no dashboard, né? Não, você pode até mostrar uma tabela dinâmica mesmo. Mas o que acontece o que você quer mostrar desse estoque? Entendeu? Eu quero mostrar o total, mas o total do quê? O total do mês, o total do ano, o total por... O total é do dia mesmo. Então você vai ter que fazer uma tabela pegando... Eu posso mostrar ele tipo por fornecedor. Sim. Né? Eu posso mostrar ele por zonas, se eu quiser. Exatamente, só que daí você vai ter que fazer tabelas dinâmicas e criar vários filtros. Entendeu? Entendi. Porque isso aqui, ó, tá vendo, ó? Eu estou mostrando a quantidade de alunos aqui por mês. Então, o que eu vendi em janeiro, ó? Eu vendi isso.
E em abril? Tá? Então eu posso mostrar minhas tabelas desse jeito. Tá. Entendeu? Só que é aí que tá. Porque você fala, mas se eu pegar um valor, você colocou um valor ali, você coloca lá tipo 17. Mas esse 17 é o quê? Entendeu? Uhum. Então, você que vai ter que ver, tá? Eu quero pegar o meu total de estoque. Beleza. Só que esse total de estoque é desmembrado em quê? Como você falou, por fornecedor. Então, por Sim. fornecedor eu vou ter uma informação, tá? Que nem aqui, ó, só para você entender. Tá vendo aqui, ó, que eu tenho mostrando aqui para mim o seguinte, ó. O tipo de curso. Então eu tenho quantos tipos de curso, ó? Eu tenho 11. E o material por curso? Eu também tenho 11. Só que aquele desmembrou para mim, ó, por graduação, línguas e profissionalizantes, e aquele desmembrou por digital e físico. Só que o total dos dois é 11. Uhum. Entendeu? Entendi. Eu vou fazer umas dinâmicas aqui. Você tem que fazer as dinâmicas, porque o que que acontece? A tabela, ela vai mostrar para você a base de dados, certo? E a tabela dinâmica, ela te mostra o relatório, Uhum. entendeu? Tá? Então, esses relatórios, são eles que vão te mostrar o dado específico que você precisa. Tá? E você tá vendo aqui, ó, que ele vai sempre somar para mim 11, tá vendo, ó? 5 mais 6, 11. 7 mais 2 mais 2, 11. 5 mais 6, 11. Por quê? Porque é isso que eu quero. Só que eu tenho 3 informações diferentes aqui, ó. Eu tenho uma informação mostrando para mim por sexo, uma informação mostrando para mim por tipo de curso e uma informação mostrando para mim pelo físico. E de onde que eu parti? Da minha base de dados, ó. Entendeu? Entendi. Então é isso que você vai ter que fazer. Essa parte ela é mais chatinha, porque é você que vai ter que montar. Então, por exemplo, né? Mostra pra mim de novo essa tabela lá, por gentileza. Deixa eu só parar aqui. Aí, Ó, então aí que tá. Dessas tabelas, o que que você vai ter que saber, né? Você tem que ter um campo que eu precisaria saber, por exemplo, mas qual é o fornecedor? Qual é o campo seu que está dizendo fornecedor? Entendeu? Você teria que ter, você teria que ter esse campo. Qual é o campo que está falando para você o dia? Você precisa ter esse campo, porque senão você não consegue fazer essa análise, entendeu? que eu vou fazer tudo, por exemplo, eu quero saber o valor do meu. Quanto que tá a minha reserva hoje? Então, mas essa reserva pelo quê? Entendeu? Porque você fala reserva, beleza. O Excel entendeu a reserva. Quanto que eu tenho de estoque em reserva, por exemplo? Sim, então, mas aí essa reserva que você quer analisar é o quê? Não, é uma reserva, é um estoque em reserva, né? Então, aí você vai só pegar então e fazer na tabela dinâmica, escreve ali, reserva, e ele vai somar para você, X, pronto. Entendeu? Entendi. É que nem aquilo que eu mostrei para você. Você vai pegar só o campo, joga na tabela dinâmica e ele vai mostrar para você qual é o total da reserva. Entendeu? Eu quero fazer tipo o valor de reserva. Eu vou listar o que eu quero. Melhor, Isso. né? Você vai ter O que. que eu quero mostrar, né? Quero mostrar o meu. Falando do meu estoque. Qual é o meu estoque de primárias hoje, que é esse cara aqui? Isso, então você tem Qual que. é o meu estoque de reserva? Esse aqui. Exatamente. Agora eu quero mostrar por fornecedor. Exatamente. É isso que precisa. É isso que você precisa, porque o que acontece, tá, Adriano? Você tem uma tabela e essa tabela tá aí, tá? Mas aí você tem que sempre pensar o seguinte: eu sempre falo isso, assim, o programa é burro. Se você não pegar na mão dele e falar, olha, eu quero que você faça isso, ele não faz. E daí, conforme eu for tirando os relatórios, eu vou salvando, só Isso, colocando e mantenho o PROQV da planilha, né? Exatamente, porque daí ele vai entender sozinho, né? Porque é assim, ó, a gente tem aquela visão, e quando eu falo a gente, eu falo em geral. Como o programa faz um monte de coisa, eu acho que tá normal. Só que tem uma coisa, o que tá na sua cabeça não é o que o programa entende.
Então você tem que mostrar para ele. Eu quero que você mostre para mim quantos alunos ou qual foi o estoque X. Ele vai mostrar para você. Só que você tem que fazer isso para ele. Eu vou montar ele. Não tem outro jeito, cara. Eu sei que o pessoal fala, nossa, mas eu quero uma coisa mais prática. Não tem. Entendeu? Isso nem o Power BI não vai me ajudar. Não, porque o que acontece? Se você não cria a sequência, porque assim, ó, você tem que criar para ele um caminho. Uhum. Se você não criar esse caminho, ele não sabe. Sim, é verdade. Entendeu? Então, Entendi. eu sempre vejo pessoas, quando eu vou tô dando esses cursos, a pessoa fala, mas não tem uma maneira de fazer isso? Não, não tem. Eu falo, mas o cara lá na empresa, ele coloca assim, porque ele fez isso. Entende? Cara, eu tô com bastante coisa para fazer. Hoje mesmo eu tive que fazer Ah, uma outra aqui. ah. Vamos ver se é isso aqui. Nossa, tá bastante coisa. Aí, tá vendo? Ó? Sim. Isso aqui é, por exemplo, as pendências que aconteceu no mês de abril. O que aconteceu no mês de abril? Aqui fiz um grafiquinho aqui para mim ter uma noção. Aí tive que fazer um outro aqui, ó. Como que Sim. começou o mês e como que terminou. Exatamente. Não, isso você não tem como você fugir, entendeu? Uhum. Né? É lógico, a gente quer uma coisa mais prática, porque assim, sempre eu tenho que sempre pensar assim, ó, tá? Vai ficar prático para quem vê e não para mim. Eu vou ter que sofrer. É verdade. É mesmo, né? Entendeu? Porque não tem outro jeito, né? Você tá montando para que alguém veja e falar, ah, legal. Mas como que você chegou nisso? Não, o outro que eu fiz aqui, ó. Ó, legal, cara. Tá vendo? Fiz várias dinâmicas, E vai. os motivos, os top 10 de um, top 10 de outro. Tipo, aqui, nem aqui é o do material, aqui da locação que deu mais problemas. Aí Sim. fiz um pizza simples aqui. Porque, assim, a única Mas coisa esse aqui... que eu faria é pegar os gráficos e colocar em telas separadas, entendeu? Porque senão fica muita informação, É verdade. entendeu? Isso Fica mais fácil para a pessoa ver, Uhum. né? Só que daí disso aqui eu tive que jogar tudo pro PowerPoint, entendeu? Sim. Porque daí o que acontece? Porque se você tivesse feito dashboard lá no Excel, você não precisaria Então, voltar para ele. exatamente. Você vê como ferramenta é tudo, né? Sim. Cara, mas é isso mesmo, sabe? Eu sei que às vezes a gente fica meio frustrado, falando, nossa, mas eu queria uma coisa tão. Verdade, cara. Mas não tem. O programa ele não é mágico, cara. Né? Não, e o chefe acha que a gente é também, né? Exatamente, mas. Pô, dá pra você vir aqui agora? Dá. Sim. Então, aquele número lá, tal, vamos começar, vamos fazer? Vamos, vai. Aí você fala, então, quanto tempo eu tenho? Mas Exatamente. isso é porque. Cara, a internet ela fez uma desgraça com o povo, porque deixou o povo achando que é tudo assim, ó. É o TikTok, você falou em 2 tapas. Não, meu, tem um trabalho, né? Porque o programa ele tem que trabalhar com a sua inteligência, Uhum. né? E pra colocar isso na cabeça de todo mundo, cara. Colocar isso na cabeça de aluno, de chefe, de todo mundo. Não, eles acham que o programa, ele tá ali e você falou pra ele, ele faz. Que nem o pessoal hoje falando lá da inteligência artificial. Já começaram a ver que tem um monte de bug já, tudo zoado. Por causa disso, porque o programa ele não raciocina, ele não tem essa capacidade de pensar. Não. Ele faz o que a gente monta ali, né? Exatamente. Porque se eu dou pra ele uma informação errada, ele vai trazer pra mim informação errada. Cara, é meio chatinho isso. Mas viu, Jorge, se eu montar aqui as dinâmicas, depois você me ajuda com o dashboard? Ajuda, fica tranquilo. Tá? Tá? Tá bom. Beleza? Bom, então faz o seguinte, monta essas dinâmicas aí a próxima aula a gente monta as dinâmicas aí. Tá bom. Certo? Até a gente dá um pouco, continua isso aí de hoje, né? Isso, continua isso aqui de hoje. Tá. Beleza? Só para mim reforçar, acho que eu tô devendo essa aula de hoje e mais uma para você, né? Isso. Então beleza. Beleza? Tá bom. Então tá. Joia, gente. Então, ó, quarta-feira, tranquilo, 7h30, tá? Beleza? Qualquer coisa me dá um toque. Tá bom. Quarta e sexta dessa semana tá tranquilo.
Tá, se tiver mais um dia aí, você me avisa. Não, pode deixar. Tá bom? Falou. Obrigado, Jorge. Bom final de semana, Obrigado, hein? você também. Valeu, tchau, tchau. Falou, tchau, tchau.